começando esse tema, como um fechamento hoje desse santo culto, no qual comemoramos, temos o privilégio de, como Igreja do Senhor, representar os 4 pilares da nossa doutrina. Então, tenho para falar com vocês que vocês estão diante de uma igreja que é profética, uma igreja que é pentecostal, uma igreja que é pré-tribulacionista e uma igreja que também é pré-milenarista. Então, todos esses termos podem soar um pouco difíceis da gente compreender, porque nós temos um tema-chave no nosso Evangelho chamado de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se nós fôssemos pegar e transformar isso numa estrutura de uma linha do tempo, nós estamos falando de 3 tempos, ligado ao nosso passado, o nosso presente e acerca do futuro. Muitas coisas dentro da vida cristã, ao longo dos anos, nós tivemos a oportunidade de vivenciar. Então, uma base da nossa doutrina é a salvação, é o batismo do Espírito Santo, é a cura que está disponível por intermédio da aliança que nós temos como igreja, no qual nós somos enlutados, nós somos enxertados à figueira por meio da rejeição do povo que não aceitou Jesus em meio ao tempo que veio para fazer todas as festas, todas as cerimônias. Jesus Cristo cumpriu no ato da cruz, que muitos acham que foi o fim, na verdade ele marcou o início da era da igreja. E nós fomos chamados nesse tempo para ser a igreja do Senhor. Então, assim como em todo o tempo teve dispensações, alianças, onde teve juízo do Senhor em vários aspectos, nós temos um papel fundamental. Eu e você fomos chamados para servir. O tema desse ano da nossa igreja é chamados para servir. Todas as igrejas, nós temos além dos dons que são ministeriais, nós temos todas as atribuições, autorizações por meio de Cristo para cumprir a grande comissão, para preparar o povo para receber Cristo que virá nas alturas para buscar uma igreja, não uma igreja suja, mas uma igreja ressurreta, uma igreja cheia do poder, da graça e da misericórdia do Senhor. E o tema-chave que eu vou ler para vocês, ele está no livro de Apocalipse, capítulo 19, no versículo 7 e 8, que diz: regozijemo-nos e alegremos-nos, e dai-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse uma veste de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então a igreja, ela está adornada, a promessa, aquilo que iniciou na cruz, o pacto que Jesus Cristo falou, e a celebração, o grande clímax do momento é a volta de Cristo. Assim como os judeus rejeitaram Cristo como a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra que ela é a base da igreja, nós tivemos a oportunidade, em meio a esse tempo, de receber Cristo como igreja. E como igreja nós temos papéis específicos. E se a gente for pegar dentro do cenário escatológico, a gente vai pegar alguns tipos de assunto, pessoal. Os irmãos, quero que vocês tenham um pouco de paciência também, que é um pouco novo para mim, em relação a vários assuntos aqui. Então, eu queria agradecer desde já essa oportunidade ao pastor Leandro, ao irmão Renato, do Ministério de Missões, agradecer as orações e intercessões sempre da minha esposa, que hoje nós estamos começando um tempo novo, né, meu amor? Então a gente sabe que a gente se posicionar, tomar partido, estar à frente da igreja representando um tema tão importante é muito difícil, mas nós, como disse, se colocamos à disposição e é o Espírito Santo que capacita. Nós cremos que nós estamos nos levantando hoje, estamos sendo capacitados, erguidos por Deus. Amém? E a nossa igreja, e esse pilar específico, que a gente vai comentar agora, é sobre a simbologia da nossa igreja ligada às cores, né? Hoje nós representamos a cor púrpura, que é representada sobre a coroa, onde Cristo ele veio como um cordeiro, mas ele voltará para reinar. E dentro da escatologia bíblica, que é o estudo dos finais dos tempos e todas as dispensações de Jesus Cristo, ele virá para reinar na igreja, um reino milenar, onde ele vai implantar um governo de justiça aqui na terra,
também a simbologia ligada à águia, com a imponência, com a visão, com a questão da regeneração, e todo o simbolismo que ela representa de autoridade. Então a nossa igreja é uma igreja profética, simbólica, e todas as alegorias que nós temos também, tem alguns painéis, pessoal, para a gente entender aqui sobre a figura relacionada à volta de Cristo, e nós temos que entender as 70 semanas de Daniel. Então tem o livro de Daniel, tem profecias de Joel, tem o livro de Mateus, tem muitas situações que iniciaram-se lá atrás, né? O protagonista era o povo de Israel, e agora o protagonista somos nós, a igreja, em meio a essa era. E na profecia das 70 semanas de Daniel, 69 semanas foram cumpridas. Então eu vim trazer um material muito importante, até vou pedir para o irmão Renato, tá? Disponibilizar o link desse estudo no grupo da igreja. É um estudo que eu fiz com muitas informações para dar para vocês visualizarem depois. Eu encaminhei para o irmão Renato o link desses estudos aqui. Ele vai compartilhar o link da igreja. Não sei se você tem o WhatsApp, está no nosso grupo da igreja. Se você não tiver, você pode procurar o irmão, porque é para a gente poder estar trocando essa informação um pouco mais densa, uma informação que vai depender um pouco mais de estudo. Mas dentro dessa simbologia, ele mostra as 7 semanas que foram completadas 49 anos, as 62 semanas que foram completadas 434 anos, até a marca de Cristo, que foi o início da era da igreja. E nós andamos continuando com o tempo 70 depois de Cristo, e a última semana que é chamada da grande tribulação. E a grande tribulação aqui é uma divergência de informações ou falta de esclarecimento. Hoje, no culto da manhã, até eu falei assim, na minha primeira Bíblia que eu lembrei, né, quando eu recebi, né, quando eu era bem pequeno, eu recebi aquela Bíblia, acho que era na escola, não sei onde que nós chegávamos, quando o pessoal escrevia, era uma Bíblia dos Gideões, não sei se todo mundo já teve, mas tinha aqueles salmos, né, aí tinha o Salmo 91, alguns salmos que a gente lia lá, e aí sempre outras Bíblias que ficavam sempre na casa da minha avó, nos lugares onde a gente ia, ficava sempre aberto aquele Salmo 91, né, aquela folha que estava sempre amarelada, empoeirada, né. Na sua casa é assim também? Amém? Quem que tem a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa? É muito comum. Mas a Bíblia, ela é um livro de Deus, é a palavra de Deus viva e eficaz. E ela não volta sem fazer aquilo que ela tem o propósito de fazer. E assim como o passado Deus cumpriu com o tema da nossa igreja, também está no presente e no futuro. E todas as profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. E muitos acontecimentos, talvez, meus irmãos, não estejam claros para vocês. Porém, existe esse tempo, essa interrupção que está escrito lá, o princípio que há de vir. E existe naquele processo entre aquelas duas cores, a era da igreja e a última semana, onde vai ser, na finalização dela, vai ter o juízo. Nós vamos ter um estudo escatológico aqui também, onde nós vamos falar sobre as dispensações e as alianças que foram feitas. E no final de cada dispensação, o juízo de Deus. Então nós estamos prestes a vivenciar, depois vamos fazer um processo aqui através dessa ideia aqui, sobre inteligência artificial, né? Para quem não sabe, irmãos, eu acho que assim, a Bíblia e uma vida com Deus, ela é muito ligada às nossas atribuições. Então muitas vezes a gente quer impor o reino de Deus, a gente quer pregar a justiça da palavra do Senhor, mas Deus quer que nós começamos por onde nós estamos, com aquilo que nós temos, e é por isso que Deus quer começar o seu ministério. É você influenciando esse culto ou culto de missões. Você pode fazer missões na sua casa, você pode fazer missões no seu trabalho, você pode fazer missões aonde Deus colocou autoridade sobre as suas mãos. E a partir do momento que você abre a sua boca para falar da mão de Deus, não é mais você, porque é Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Então é necessário nós entendermos esse cenário aqui, meus irmãos. Isso aqui é uma imagem, lá no link que o Renato vai mandar no grupo, tem todos esses estudos teológicos aqui, para que vocês entendam todo esse cenário. Nós estamos vivendo, nós não somos uma igreja, nós somos uma igreja adventista do sétimo dia, mas não que nós guardamos o sábado, mas nós guardamos o advento, que é o sétimo dia. O sétimo dia seria o reino milenar que chegará na terra. E eles são separados em 2 eventos. O primeiro evento é a volta de Cristo arrebatando a sua noiva, que
secreto. E existem vários textos bíblicos que dizem, relacionados a esse estudo que nós estamos falando, que é o tema-chave também do Evangelho da volta de Cristo, que é ligado à nossa doutrina quadrangular. Ele está ligado ao Evangelho de Mateus, que diz, Mateus 13, do 32 ao 37, mas ninguém sabe nem a hora, nem o dia que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam, e até o dia que Noé entrou na barca. Porém sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio, levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia os homens estarão trabalhando numa fazenda, um será levado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre-se disto: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ele ficaria vigiando e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora que vocês não estiverem esperando. Em Mateus 23, 26 também, 23, 24, 25, ele fala: portanto, se alguém disser para vocês, vejam, é o Messias, ele está aqui, o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas, falsas doutrinas, falsos messias que farão milagres, maravilhas, para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo, tudo isso acontecerá antes que eu venha. E disse-lhe: vejam, está ali no deserto, vão lá. Ou ainda, vejam, está escondido aqui. Não acreditem, porque assim como o relâmpago que inicia no céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. E em 2 Pedro 3,10, para embasamento da escatologia e todos os sinais que nós estamos acompanhando diante dos nossos olhos, fala: porém, o dia do Senhor chegará como ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado, a terra e tudo que existe nela vão destruir. Sabendo que tudo será destruído, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que Ele venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. Então, ou seja, em todo momento da história, Deus, Ele faz. Pode passar, depois a gente vai falar sobre isso novamente. Pode passar? Pode passar. Todos esses materiais são lindo, está disponível no grupo da igreja, tá? Esse cenário aqui. A visão profética das pessoas que foram usadas por Deus para escrever o livro de Apocalipse, né? Até como lembrando lá do livrozinho que eu estava comentando naquela hora. Na minha época, eu não sei como para vocês, mas a gente, por falta de entendimento, por crença, a minha família e outras pessoas falavam que não era para ler o livro de Apocalipse. Quem aqui já leu? Quem aqui tem medo de ler o livro de Apocalipse? Pode levantar, ser sincero. Quando fala assim, livro de Apocalipse, quem que sente medo em ler esse livro? Pode ser sincero, né? Pode ver. Mais alguém? Mas é normal, porque a falta de entendimento desse livro ele causa certo escândalo. O Apocalipse, o final dos tempos, o julgamento, o falso profeta, a marca da besta, o anticristo. Faz sentido, gente, isso que eu estou falando? Alguém pode dar amém? Essa igreja amém? Amém? É um tema meio complexo da gente falar, mas é uma verdade bíblica que a partir do momento que você ouvir, a sua vida vai ser transformada. Porque Joel também falava nas profecias dele que o meu povo padece por falta de conhecimento. E nós estamos trazendo conhecimento para essa igreja, porque essa igreja ela tem uma doutrina cristocêntrica. Tudo que nós fazemos é por Ele, por meio dele e para Ele. Amém? Posso ouvir amém da igreja? Os profetas do Antigo Testamento, eles viram todas as profecias, mas eles viram como se fossem dois mundos, a primeira vida e a segunda vida. Porque a igreja, a era da igreja, ela ficava no oculto, porque nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo a dispensação da graça por intermédio
do Espírito Santo nesse momento. Nós somos privilegiados. Pode passar? Então, a primeira vinda, Cristo veio como Cordeiro, o Messias sofredor. Mas na segunda vinda, ele virá como o Messias real, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, aquele que irá para governar, aquele que fará tudo aquilo que está ao nosso alcance para realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Pode passar o próximo? Então, aqui seria muito interessante, só para a gente finalizar basicamente o nosso estudo. Depois a gente pode pegar um assunto que daria só uma pregação, só falar sobre esse assunto, mas é interessante a gente saber. Nós estamos vivendo o sexto dia. Se nós fosse pegar o nosso Cronos de Deus, o Cronos, que é o relógio do homem, né? E o Kairos de Deus, que fala que um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia. Nós temos esse cenário diante dos nossos olhos. O primeiro e o segundo dia, que foi a era dos gentios. Então o Apocalipse tem um tratar de contas com os três povos: os gentios, o povo de Israel e a igreja. Nós já passamos 4000 anos até o nascimento de Cristo e nós estamos completando 2000 anos, que é o quinto e o sexto dia. Nesse processo envolve o sétimo dia, que seria completando a última semana de Daniel. Existe um fenômeno que é o que nós estamos estudando aqui, que é a volta de Cristo, é que todo olho verá, e o arrebatamento da igreja, que é no secreto. São dois fenômenos separados, isolados e distintos, e que eu posso falar para vocês que pode acontecer a qualquer momento. A pergunta é: você está pronto para o que há de vir? Você está pronto para o advento final? Quantas pessoas precisam ser anunciadas no Evangelho? Pessoas precisam se converter. Nós falamos sobre isso, né, pastor? Quantas pessoas não conhecem? Quantas pessoas não foram alcançadas pelo poder de Deus? Então cabe a nós o quê? Ser igreja de Cristo e fazer a diferença nesse tempo. Pode passar? Aí existe toda a parte das dispensações bíblicas, as alianças. Pode passar também. Cada aliança tem um propósito específico e ela foi Deus que procurou o homem para restaurar. Pode passar? A escala das alianças, desde o Éden até Jesus, então foi feito 7 alianças até hoje, né? Pode passar? E a dispensação bíblica envolve todo o processo. Por que foi feito? A responsabilidade, o fracasso e o juízo. Então ela teve a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano. Pode passar? A dispensação de Israel, que foi a promessa para a Canaã, e com o resultado foi a escravidão. A dispensação da lei, que era para guardar, o povo não cumpriu devido à murmuração e julgamento. A época da igreja, que é a dispensação do quê? O processo que envolve receber Cristo, que é onde os judeus, eles não aceitaram, e é onde o juízo vai ser a tribulação. Então, nesse ponto, há uma divergência, muitas vezes, no cenário escatológico, fica até uma linguagem de difícil interpretação, é que o julgamento, a tribulação, ela não foi feita para a igreja. Porém, aqueles que não obedecerem a Cristo, aqueles que ficarem, aqueles que não forem salvos nesse tempo, eles passarão por todo esse sofrimento. E aí, meus irmãos, eu fiz aqui para finalizar, prometo, tá, já estou finalizando aqui. E dá mais 2 minutinhos, irmãos, eu preciso mostrar isso para vocês. Existe hoje, tá, um trabalho na área de tecnologia. Eu sou diretor comercial de uma empresa de segurança eletrônica e nós temos uma empresa que presta serviço de licitação pública. Nós vendemos antivírus, vendemos várias outras coisas no setor de tecnologia. Então, para mim é muito comum vocês falarem de inteligência artificial. Quem aqui já ouviu falar de inteligência artificial? É Deus. Já ouviu falar? Quantos já usaram inteligência artificial na prática? Poucos também, mas hoje é uma realidade. Em menos de 2 anos, tem muitos cenários, muitas coisas que aconteceram, gente, eu preciso mostrar para vocês aqui. Eu perguntei para o ChatGPT, especificamente, falando assim: se a escatologia fosse um jogo de xadrez, analisando as coisas que já estão existentes no cenário geopolítico mundial, como você descreveria os adventos futuros na visão pré-tribulacionista? E olha só o que ele me respondeu. Se analisarmos a escatologia como um jogo de xadrez sob a lógica pré-tribulacionista, os eventos mundiais e o avanço tecnológico seriam as peças estrategicamente envolvidas no tabuleiro da história, preparando o cenário para os acontecimentos finais profetizados nas Escrituras. Cada peça em movimento tem um papel crucial em desenrolar o plano divino. Tabuleiro.
cenário mundial. O tabuleiro representa o mundo dividido em diferentes nações, sistemas políticos e ideologias. As tensões geopolíticas, guerras, rumores de guerra e alianças globais, como a ONU G20, são as bases sobre as quais o programa escatológico se desenvolve. 2. As peças do jogo, as nações e as forças tecnológicas. O rei, na escatologia, o rei seria o plano soberano de Deus, que guia todos os eventos para o cumprimento das profecias. A rainha representa as forças do anticristo, que terão poder e influência sem precedentes no mundo. Torres castelos, governos fortes e sistemas econômicos que servem como bastiões de poder. O colapso de algumas dessas torres ou a ascensão de novas potências poderia ser o cumprimento de sinais específicos. Bispo, ideologias religiosas e falsas doutrinas que promovem a apostasia. A corrupção espiritual prepara o caminho para o anticristo. Cavalos, movimentos inesperados por crises repentinas como pandemias, crises econômicas ou avanços tecnológicos que mudam rapidamente o curso da história. Demônios, pessoas comuns e acontecimentos aparentemente menores que, em conjunto, pavimentam o caminho para os eventos maiores. Hackers, os movimentos-chave do cenário global, tecnologias de controle global, sistemas de vigilância em massa, inteligência artificial e uso de dados biométricos são vistos como prenúncios da marca da besta mencionada em Apocalipse 13. As tecnologias para controle financeiro e social já existem, permitindo um sistema global onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca. Geopolítica e alianças globais, a ascensão de blocos de poder, como o BRICS e o OTAN, e tensões entre nações do Oriente Médio avançam profecias de guerras e rumores de guerra. Mateus 24:6. A apostasia crescente, o aumento da secularização e o abandono da fé bíblica em muitas partes do mundo refletem a profecia de uma grande apostasia antes do surgimento do anticristo. 2 Tessalonicenses 2:2. Inteligência artificial e desinformação. Ferramentas como ChatGPT e outras IAs estão sendo usadas para montar opiniões e manipular massas. O engano é um tema central no período do anticristo. 4. Estratégias do jogo escatológico. Na visão pré-tribulacionista, a retirada da igreja, o arrebatamento, marca o momento em que o Espírito Santo será concluído como restritor. 2 Tessalonicenses 2:7. Após isso, os eventos do tabuleiro se aceleram. Movimento decisivo. O anticristo assume posição de liderança global. Isso é comparado ao checkmate iminente. Reis e nações consumidas. Salmo 2 descreve como as nações se levantam contra o ungido, mas Deus está no controle. A vitória do rei. Assim como no xadrez, o final é inevitável. Na escatologia, o rei de Cristo retornará para estabelecer seu reino eterno, derrotando o anticristo e suas forças. O cenário atual, com suas tecnologias e crises, não é o checkmate, mas sim os movimentos finais que preparam o mundo para o retorno de Jesus. Irmãos, diante dos nossos olhos, tudo já está preparado para o governo mundial ser implantado. A pergunta é, com todas essas informações diante dos nossos olhos, o que nós, como igreja, temos o papel e a obrigação de fazer? E eu tenho uma resposta para vocês. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Irão com a grande comissão do Senhor com poder e autoridade, porque em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios, se beberes coisas mortíferas, dano nenhum, mal nenhum fará, se pisares em cobras, escorpiões, falarão novas línguas. A autoridade, a autorização do Senhor mediante os discípulos, os enviados, e esses enviados somos nós. Acorda a igreja. E Apocalipse também fala sobre vomitar-te-ei aquele que é morno. O morno, a mornidão, é aquele que já foi quente e esfriou. Nós estamos vivendo uma mornidão espiritual. Acorda, desperta tu que dormes. Nós temos uma responsabilidade nessa igreja em anunciar o Evangelho dentro das doutrinas